Os hebreus são um povo semita que, segundo a tradição, originou-se na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e migrou para a região da Palestina, que hoje é o atual Iraque, no segundo milênio a.C. Acredita-se que o patriarca Abraão, descrito na Bíblia como o pai e fundador dos hebreus, tenha deixado Ur com sua família e seguido em direção a Canaã, aonde recebeu a promessa divina de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Ele teria vivido ali por algum tempo antes de se mudar para a região de Canaã, que hoje é Israel, Jordânia, Líbano, Síria e parte da península do Sinai. De acordo com as narrativas bíblicas e corânicas, Abraão é considerado uma figura importante no judaísmo, cristianismo e islamismo. Na cidade de Ur, na Caldeia, atual Iraque, onde Abraão teria nascido, a religião principal era o culto ao deus Lua, Nana, também conhecido como Sim, assim como o culto a outras divindades como Star, deusa do amor e da guerra, e Shamash, deusa do sol e da justiça, e vários outros também. O comércio era uma importante atividade econômica, com rotas comerciais ligando o Oriente Médio ao Egito e ao Mediterrâneo. Durante sua jornada na região, Abraão teve vários encontros com líderes locais, incluindo o rei de Sodoma e o rei de Gerar. Acredita-se que ele tem passado grande parte da sua vida nômade em Canaã, até receber o chamado do Senhor. A promessa que Deus fez a Abraão é um tema importante na tradição religiosa judaica cristã e islâmica. De acordo com a Bíblia hebraica Taná e a Bíblia cristã, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Além disso, Deus prometeu que Abraão teria uma terra para chamar de sua, e a terra de Canaã, que se estendia desde o rio Egito até o rio Eufrates. A promessa de Deus a Abraão é um tema recorrente nas escrituras judaicas e cristãs, e muitas vezes é vista como um símbolo da fidelidade de Deus para seu povo e da importância da fé e da obediência a Deus. A promessa também é vista como um precursor da vinda do Messias, que traria a redenção e a salvação para toda a humanidade. Na época de Abraão, a Palestina estava na Idade do Ferro, entre 1000 e 1200 anos antes de Cristo. Naquela época, a região era habitada por várias tribos cananeias, que viviam em cidades independentes. Algumas das principais cidades na Palestina incluíam Jericó, Ai, Hebron, Siquém, Jerusalém e Gaza. A cultura palestina naquela época era bastante diversa, com cada cidade e estado tendo sua própria religião, arte e arquitetura. Os cananeus eram conhecidos por suas habilidades em trabalhar com metais e cerâmicas, e também eles desenvolveram a escrita hieroglífica muito forte para sua época. A religião cananeia era politeísta, cada cidade tendo seu próprio panteão de deuses e deusas. Ao sair de Ur, ele teria migrado para a Palestina com sua família. Abraão é mencionado nas Escrituras como tendo vivido em Hebron e em Betel, duas das principais cidades da Palestina na sua época. Abraão nas Escrituras é considerado o pai da fé e também o fundador das três maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, aonde mais tarde Jerusalém se tornaria o berço da religião das três principais religiões do mundo. Ao longo dos séculos, os hebreus passaram por diversas fases de desenvolvimento político e religioso. Na Idade do Ferro, por volta do século 13 a.C., a região da Palestina foi dividida em diversos reinos, entre eles o Reino de Israel, governado por Saul, Davi e Salomão, e o Reino de Judá, governado por uma dinastia de reis. Durante esse período, a religião hebraica consolidou-se baseado na crença em um único Deus e na observância de uma série de leis e mandamentos descritos na Torá, o livro sagrado dos judeus. No século IV a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios, que destruíram o templo de Jerusalém e exilaram muitos hebreus para a Babilônia. Durante os séculos seguintes, a região foi dominada por sucessivos impérios, como o grego e o romano,
e os hebreus passaram por diversas perseguições e exílios. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus europeus emigraram para a Palestina, então sob o domínio britânico, com o objetivo de estabelecer um Estado judeu. Israel foi estabelecido um Estado em 14 de maio de 1948, após a aprovação da Resolução 81 pela Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 1947. A resolução recomendava a partida da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, e a criação de um regime internacional em Jerusalém. A Declaração de Independência de Israel foi proclamada por Davi Ben-Gurion em Tel Aviv, marcando assim o fim de um mandato britânico na Palestina e o início da Guerra Árabe-Israelense de 1948.